Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos de novo, mais uma noite, hoje para a nossa última aula do estudo O Novo Nascimento. Estamos encerrando aqui esse estudo, né? E eu espero que você tenha sido edificado até aqui, que você saia desse estudo crendo nas verdades da Palavra de Deus que nós vimos até aqui e seja fortalecido na força do poder de Deus, até porque nós vimos, né, lá na primeira aula, que existem dois obstáculos que nos impedem de viver de fato a vontade de Deus, a verdade de Deus. Uma delas é a falta de conhecimento e a outra é a incredulidade. Então, você que está nos acompanhando aqui, eu sou realmente grata pela sua vida. Eu sei que você tem disponibilizado um tempo, né, para assistir aqui as aulas, tem confiado no ensino do Ministério Vida. Isso é realmente uma alegria para nós. Isso demonstra que você está em busca do conhecimento e em busca de que a sua fé seja aperfeiçoada. Afinal, a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo, a palavra de Deus. Então é muito bom ter você aqui conosco. Foi uma alegria ter vocês durante todas essas terças-feiras aqui. Alguns irmãos fiéis aí toda terça-feira acompanhando aqui conosco. Realmente uma alegria. E então eu quero fazer um resumo aí do que nós vimos até aqui. Se tem alguém que por um acaso está assistindo essa aula e não assistiu as outras, vai conseguir se inteirar um pouquinho, né, do que nós falamos e vai se sentir encorajado para assistir todas as outras aulas. Lembrando que esse estudo teve o seu material escrito, né, para você acompanhar, teve as lições, está disponível lá no nosso site. O nosso site está aí na descrição do vídeo. Você pode clicar em cima, já entra direto lá no site e pode baixar os nossos estudos. Temos outros, né? Além desse O Novo Nascimento, nós temos vários estudos lá no site, alguns em versão para impressão, quando fica alguns estudos que as pessoas pediram para ler, né? Para poder imprimir, acompanhar. Alguns irmãos queriam inclusive ministrar esses estudos, então nós disponibilizamos em formato digital para leitura no celular, no tablet, e também um PDF A4 comum, se você quiser imprimir, que fica mais fácil, né? Fazer uma apostila. Então acesse lá o nosso site, baixe o estudo Novo Nascimento, veja as aulas se você não viu, e leia, faça as lições, eu tenho certeza que vai acrescentar aí muito na sua vida. Então, amados, nós vimos até aqui verdades extraordinárias, né? O intuito de nós ministrarmos esse estudo Novo Nascimento é exatamente contribuirmos com a igreja, com o corpo de Cristo, para que nós possamos compreender as verdades de Deus a respeito da nossa vida. Muitas vezes nós não vivemos tudo isso, todas essas verdades extraordinárias que a Bíblia nos revela, exatamente porque não conhecemos, ou então porque não cremos. Então o intuito é que nós possamos crescer no conhecimento de Cristo e crer nessas verdades. Lá na primeira aula nós vimos quem nós éramos, e aí nós vimos que a nossa natureza, ela foi uma natureza corrompida por causa do pecado de Adão. E aí nós recebemos uma natureza condenada, uma natureza desobediente. O intuito de Deus nunca foi que nós permanecêssemos dominados por essa natureza pecaminosa. Então ele teve um plano de salvação, e esse plano de salvação está em Cristo Jesus. E através da obra redentora e completa de Cristo Jesus, não apenas Deus nos salvou, nos reconciliou com Ele, mas também nos deu uma nova vida, uma nova natureza, uma natureza compatível com a vida de Deus. E aí nós vimos na aula 2 que o Evangelho não é a lei de Moisés. Foi um assunto que eu quis trazer para esse estudo e colocar ali logo no início do estudo. Por quê? Porque muitas vezes nós, quando lemos a Bíblia, não compreendemos os tempos. E aí nós precisamos compreender o tempo em que nós vivemos. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés, nós estamos debaixo da graça e da verdade que veio por meio de Jesus Cristo. Nós estamos debaixo da nova aliança. Então é diferente a forma de viver. E por que é diferente? E aí nós vimos que o próprio apóstolo Paulo precisou já no início, na formação da igreja,
ele já precisou advertir os seus discípulos, os seus amados, escrevendo a carta aos Gálatas, exatamente por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas com a lei mosaica. Afinal, no início, os primeiros cristãos foram judeus, ou então pessoas muito próximas aos judeus. E aí esses judeus, eles queriam continuar vivendo debaixo da lei de Moisés. E aí Paulo precisou escrever a carta aos Gálatas, que é bem enfática, né? Falando que nós não estamos debaixo da lei, que a lei não provém da fé, que a lei foi acrescentada por causa da incredulidade, por causa das transgressões. Mas hoje, depois da obra redentora de Cristo Jesus, nós vivemos um novo modelo de vida, que é o modelo de vida pelo Espírito. E aí nós vimos que Israel e igreja não são a mesma coisa, e isso é importante para nós, por quê? Porque nos faz compreender muito dos estudos bíblicos num geral, né? Se nós formos estudar escatologia, por exemplo, quando nós temos o entendimento de que a nação de Israel, Deus não abandonou a nação de Israel, que é o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, capítulos 9, 10 e 11, ele explica muito bem a respeito disso. Quando nós compreendemos que a igreja era um mistério que estava oculto, o apóstolo Paulo fala isso, e nós entendemos que a nação de Israel é uma coisa, a igreja é outra, nós compreendemos as verdades do evangelho para nós, sem vivermos debaixo de um peso. Nós temos a liberdade da vida do Espírito. Isso não significa que nós viveremos pecando. É isso que o apóstolo Paulo sempre falava. Então, porque nós não estamos debaixo da lei, agora nós vamos pecar? É claro que não. É exatamente o contrário. É porque nós estamos num novo modelo de vida. Agora nós vivemos por meio do Espírito. Recebemos uma natureza compatível com a natureza de Deus. Agora nós podemos obedecer pelo Espírito, ou seja, pela força que vem do Espírito, pela vida que vem do Espírito do próprio Cristo, que foi depositado em nós. Então é importante nós entendermos isso. O Evangelho não é a lei de Moisés, Israel e igreja não são a mesma coisa, e isso nós vimos lá na aula 2. Na aula 3, nós vimos o quanto a obra redentora de Cristo nos trouxe benefícios extraordinários. E o principal deles é exatamente o que? A nova vida. Deus não apenas nos salvou por meio de Cristo Jesus, não apenas nos perdoou por meio de Cristo Jesus, mas Ele nos deu uma nova vida, uma natureza justa, santa e reta, compatível com a natureza de Deus. Agora nós recebemos a natureza espiritual. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 fala: aquele que se une ao Senhor torna-se o quê? Um espírito com ele. Ou seja, nós não somos mais meramente humanos, meramente terrenos. Nós não temos mais a descendência de Adão. A nossa origem mudou. Agora nós temos a origem em Cristo Jesus. E podemos viver, mesmo nesse corpo, a vida espiritual. Por quê? Porque esse corpo aqui agora somente é o templo do Espírito Santo. É a morada do Espírito Santo. E o nosso espírito, que é a nossa nova vida, o nosso verdadeiro eu em Cristo Jesus, está aqui dentro, né? E é um com Cristo, é um com o Espírito Santo. E isso é incrível porque nós vimos lá em Romanos capítulo 8, versículo 11, que o Espírito Santo, que em nós habita, ele vivifica até mesmo esse corpo aqui que é mortal. Então nós recebemos uma nova vida que é extraordinária, amados, e nós precisamos o quê? Viver por meio dessa nova vida. E aí nas aulas 4, 5 e 6, nós falamos sobre algumas realidades dessa nova vida que são importantes demais nós conhecermos essas realidades e crermos. Se a Bíblia fala que é assim e ponto. Precisamos receber as verdades de Deus em nosso coração. Por quê? Porque a nossa vida é pela fé. É exatamente a aula de hoje. Então nós vimos lá que nós fomos transportados do império das trevas
para o reino de Jesus Cristo. Ou seja, Deus nos resgatou do domínio das trevas, não estamos mais debaixo do domínio das trevas, não precisamos mais viver governados pelo pecado. Nós também vimos que nós recebemos a vida de Cristo em nós. Mais do que termos sido salvos, recebermos uma nova vida, mais do que isso, o Senhor depositou a sua própria vida em nós. E aí nós vimos que essa vida foi depositada em forma de semente. É por isso que a palavra fala que nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, nós não nascemos já adultos, né? Nós nascemos uma criancinha. E essa criancinha precisa o quê? Precisa do alimento, precisa ser cuidado. Para quê? Para crescer, se desenvolver. E é aí que entra o estudo da palavra, o tempo de intimidade com Deus por meio da oração, seja no entendimento, seja oração em línguas. Então, amados, nós recebemos a vida de Cristo e nos tornamos cooperadores de Deus. Para quê? Para que essa vida que foi depositada em nós se manifeste, brilhe. Afinal, nós somos luz nesse mundo. E aí nós vimos também outra realidade, que nós somos filhos e herdeiros de Deus. Isso é incrível, né? Somos filhos amados de Deus por meio de Cristo Jesus e herdeiros. Então temos toda uma herança disponível para nós. E aí nós vimos uma boa parte dessa herança está descrita lá no fruto do Espírito. Então, quando nós lutamos algumas guerras interiores e não sabemos como vencer, precisamos depositar a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus. Ele já depositou em nós o amor, a paz, a alegria, a paciência, a bondade, a amabilidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Nós já temos tudo isso dentro de nós. O que nós precisamos? Como tudo isso foi depositado em nós em forma de semente, precisamos regar essa semente com a água da palavra. Por isso que é tão importante o nosso relacionamento com a palavra de Deus. E é o que nós vimos na aula 7 e 8, que aí entrava a importância da nossa mente. Como que nós nos tornamos colaboradores de Deus para que essa vida se manifeste? Mudando a nossa maneira de pensar, abandonando a forma natural e terrena de pensar e assumindo a mente de Cristo. Isso é a maior batalha que nós cristãos vivemos, é na nossa mente, porque nós temos a tendência a pensar como o mundo pensa. E aí nós vimos que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Nós precisamos o quê? Pensar como Deus pensa e assumir essas verdades para a nossa vida por meio da palavra de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. E aí na aula passada nós vimos os inimigos de Deus, falamos sobre a carne, sobre o mundo e sobre o diabo. E aí nós vimos que a carne, na verdade, esse problema já foi resolvido na cruz do Calvário. Por quê? Porque nós vimos aquele texto de Romanos, não sei se você lembra, que nós fomos o quê? Crucificados com Cristo e recebemos uma nova vida, para que vivamos essa nova vida. Então, aquela desculpa de que a carne é fraca, não. Depois da obra redentora de Cristo Jesus, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele conquistou algo poderoso para nós, que é a nossa carne foi crucificada com ele na cruz do Calvário e nós recebemos uma vida nova, a vida da ressurreição. E o próprio Cristo veio habitar em nós. E nós vivemos tudo isso por meio da fé, crendo que é assim. Então, quando nós guerreamos com pecados, com tentações, o que nós precisamos fazer? Declarar as verdades de Deus, receber as verdades de Deus. O pecado não me dominará, eu não estou debaixo da lei, mas estou debaixo da graça. Lembra desse texto de Romanos que nós vimos? Que está escrito Romanos 6,14. Pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Eu recebi, né? Se você tem dificuldade aí com algum pecado, eu recebi a vida de Cristo em mim. Essa vida vivifica até mesmo o meu corpo que é mortal. Então eu não preciso ser mais escravo do pecado, porque o Senhor me resgatou desse domínio. Agora eu estou debaixo do domínio de Cristo Jesus, com uma nova natureza. Então, amados, nós vamos vencendo, recebendo as verdades da palavra de Deus.
Nós vimos o mundo, que está totalmente relacionado com a renovação da nossa mente, e vimos que o inimigo mais faz, né, o inimigo diabo, é tentar nos manter prisioneiros às estruturas mentais dessa terra aqui, desse mundo aqui. E aí nós precisamos permanecer firmes na fé, resistir às tentativas do inimigo, permanecendo firmes na fé. Fé na palavra de Deus, fé em Cristo Jesus. E aí é exatamente a aula de hoje, que é o justo vive pela fé. Eu não poderia encerrar esse estudo com outro assunto que não fosse esse. Por quê? Porque nós precisamos compreender, amados, que a nossa jornada cristã, que a nossa vida, ela é pela fé. Nós não podemos tentar viver o cristianismo por meio da nossa própria força, por meio da nossa própria capacidade. E a palavra fala lá em Hebreus que a fé mostra a realidade de coisas que nós não vemos. Então, eu não consigo ver com os meus olhos naturais que eu nasci de novo. Você consegue ver com seus olhos naturais? Ah, mas a minha imagem aqui continua a mesma. Quando eu me olho no espelho, não mudou. Eu tô a mesma pessoa. Então, como assim que eu nasci de novo? Mas a fé mostra essa realidade. A fé me faz ver coisas que os olhos naturais não enxergam. Me faz ver o que a palavra de Deus diz. Então, por que eu quis encerrar esse estudo falando sobre a nossa caminhada a ser pela fé? Porque a fé, ela está muito mais relacionada com permanecer crendo, perseverar em crer dia após dia, do que simplesmente acreditar num dia e depois não acreditar mais. Um dia eu acredito, um dia eu tô ótimo, eu creio, eu faço, eu aconteço, porque eu vivo pela fé. Aí qualquer circunstância contrária que aconteça, eu já me abalo, já fico abatida, agora já não creio mais, porque olha o que os meus olhos naturais estão enxergando, e aí passa um mês mal, aí depois, agora eu vou crer de novo. Acontece alguma coisa boa, daí eu vou crer. Amados, isso não é viver pela fé. Viver pela fé é manter-se crendo nas verdades da palavra de Deus todos os dias. Todos os dias e todos os dias. Sabe, a fé não é algo que nós fizemos lá no dia em que nós acreditamos, recebemos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador e pronto. Não, amados, a fé, ela precisa ser contínua. Todos os dias. O texto de Romanos, que eu quero ler ali com você, Romanos capítulo 1, versículo 17, acompanhe aí comigo, fala assim, porque no Evangelho é revelada o quê? A justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha que interessante isso, amados. No Evangelho é revelada o quê? A justiça de Deus. Nós já vimos durante esse estudo o conceito de justiça. Não é o conceito que o ser humano tem de justiça. A justiça de Deus se manifestou por meio do seu amor por nós, entregando Jesus Cristo, que nunca pecou, em nosso lugar. Para quê? Para que nós fôssemos declarados justos. Então o castigo que era para ser nosso, a ira que devia vir sobre nós, por quê? Porque nós éramos descendentes do pecado, descendentes de Adão, nós estávamos debaixo do castigo, debaixo da desobediência, nós merecíamos o que? A morte. Deus nos amou tanto que fez a sua justiça. E qual que é a justiça de Deus? Ele entregou Jesus Cristo, que não tinha pecado algum, em nosso lugar. E ele, Cristo Jesus, nos tornou a justiça de Deus, nos tornou pessoas justas. E aí nós sabemos que ele não manteve a nossa natureza terrena. Ele fez o quê? Nos deu uma nova natureza. Por isso que somos declarados justos. Por isso que lá em Romanos está escrito que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, a morte de Cristo foi o castigo que era para ser nosso. Então a morte representa o perdão dos nossos pecados. Mas ele ressuscitou para a nossa justificação.
Essa justificação significa a nossa nova vida justa, santa e reta que nós recebemos por meio de Cristo Jesus, por causa da sua ressurreição. A palavra fala, nós já vimos isso, que quando ele ressuscitou, nós recebemos uma nova vida, para vivermos essa nova vida. Então, amados, essa nova vida, ela é vivida pela fé. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Gálatas: ó Gálatas insensatos, como que pode vocês terem recebido o Espírito, terem recebido o Evangelho, a vida nova, por meio da fé, e agora vocês estão querendo se aperfeiçoar por meio das obras, por meio do esforço próprio? Quem fez isso com vocês? Quem ensinou isso para vocês? O apóstolo Paulo é enfático, é direto naquela carta, né? A carta aos Gálatas é assim, extraordinária para nós estudarmos. Para quê? Para entendermos que a nossa jornada cristã só pode ser vivida pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Não tem outra maneira, amados. Nós precisamos confiar completamente que Cristo é suficiente. Às vezes, nós nos pegamos acreditando na nossa própria força. E muitas vezes nós fazemos isso sem perceber. Quantas vezes você ora e você diz assim: é porque eu orei que isso aconteceu. Quantas vezes você jejua e diz: é por causa do meu jejum que isso aconteceu. Amados, é a suficiência de Cristo, é o poder de Deus. Não somos nós. É claro que isso não nos torna pessoas apáticas que não vão fazer mais nada. Nós somos o quê? Colaboradores de Deus, mas não somos nós que fazemos alguma coisa. Não somos nós, é o poder de Deus, é a vida de Cristo que foi depositada em nós. O intuito, quando Deus nos deu uma nova vida, era de depositar a vida de Cristo em nós. Ele não podia enviar o Espírito Santo para habitar numa natureza caída e desobediente. Elas eram incompatíveis, a natureza terrena com a natureza espiritual de Deus. Por isso que Deus nos deu uma nova vida espiritual e enviou o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, a plenitude de Deus para habitar em nós. E aí nós, vivendo por meio dessa vida que foi depositada em nós manifestamos as obras dessa vida, os frutos dessa vida. E como que fazemos isso? Crendo no poder de Deus, na suficiência de Cristo Jesus, crendo que é Deus quem atua por nosso intermédio, que é Deus quem realiza a sua vontade por nosso intermédio. Sabe, amados? Não é a nossa força. Quantas vezes eu vejo irmãos falando assim: se você quer levar a vida que eu vivo, você precisa jejuar muito. Você precisa pôr o teu joelhinho no chão. Você não sabe o esforço que eu faço para levar a vida que eu vivo. Sabe? Como se o mérito fosse dele. Quantas vezes eu já ouvi isso de irmãos amados, mas ainda não compreenderam que o mérito não é nosso. Nós fazemos tudo isso não é para conquistar nada. O evangelho não é sobre conquistar, o evangelho é sobre receber. A fé não é sobre conquistar alguma coisa. A fé é sobre receber o que Jesus já conquistou para nós. Então, quando nós andamos por fé, é recebendo o poder de Deus, recebendo a unção de Deus, recebendo o perdão de Deus, recebendo tudo o que Deus já fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos mudar assim um pouco a nossa forma de ver as coisas, amados. Precisamos deixar o Espírito Santo atuar em nosso coração e em nossa mente, mudando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver todas as coisas. Não é o mérito nosso. Se nós oramos, é porque o Senhor conquistou uma vida nova para nós, uma natureza justa, santa e reta, que nos uniu ao Senhor. E aí nós oramos por quê? Porque nós somos um com Cristo.
porque nós nos relacionamos com Ele por meio da oração. Não é para conquistar algo, mas é para nos relacionar. Sabe, a vida do cristão é relacionamento com Deus, recebendo tudo aquilo que Ele já fez por nós. A minha oração é que você compreenda tudo que nós vimos aqui durante essas aulas e você receba todas essas verdades. Sabe, amados, quantos de nós tem tantas coisas para viver e vencer e aí nós não sabemos exatamente o que fazer ou como fazer? Amados, não é difícil, é simples. Só que nós dificultamos demais as coisas. Demais, nós dificultamos demais. Eu lembro que eu tinha um problema em certa área da minha vida e eu não conseguia vencer aquilo. E eu passei anos e anos e anos da minha vida lutando contra aquilo e dizendo: Senhor, como que eu posso vencer isso? Fazendo muitas coisas, tentando o quê? Alcançar, tentando conquistar a minha libertação. Até que eu ouvi a palavra de Deus, genuína como ela é, o evangelho da graça de Deus, e eu entendi que Jesus já havia feito tudo por mim. Por que eu estava fazendo tantas coisas para conquistar algo que ele já tinha conquistado? Eu só precisava me render e receber. Não é difícil, amados. E hoje, quando eu olho para trás, eu falo: Senhor, quanta tolice é minha, tentando conquistar algo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor abriu o meu entendimento, iluminou os olhos do meu coração para que eu visse que é só receber, receber. Amados, nós precisamos aprender a receber. A vida pela fé é recebendo todas as coisas que Deus já conquistou por nós. Por exemplo, quando nós enfrentamos o medo, aí vemos, estamos ali, precisamos fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, até mesmo no nosso dia a dia, e somos assolados pelo medo. Nós precisamos trazer à nossa memória que Deus é amor e que o amor expulsa o medo. Que Deus não age por meio do medo, essa não é a maneira de Deus agir. Que Ele já nos transportou do império das trevas para o seu reino, que Ele já nos resgatou do domínio do medo, porque é Satanás que age por meio do medo, causando pânico, desespero nas pessoas, mas Deus não. Deus age por meio do amor, por meio da paz. A paz de Cristo seja o árbitro do seu coração. Estar em paz significa não ter medo, significa eu posso até sentir o medo, mas eu não serei dominada por ele. Eu não deixarei de fazer o que eu preciso fazer por causa do medo. E como que eu venço isso? Crendo. Crendo na palavra de Deus, crendo que se a palavra diz que eu não preciso viver debaixo do medo, porque Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio, Ele me deu. E aí, como que eu creio? A palavra fala que todos nós recebemos uma medida de fé. Então, não tem ninguém que diga: eu não creio porque eu não tenho fé. Você já recebeu porque Deus deu para cada um uma medida de fé. E a palavra fala que a fé, ela é aperfeiçoada por meio da palavra de Deus. Ao ouvirmos o quê? A palavra, a mensagem de Cristo Jesus. E é assim que nós precisamos aprender a viver, amados. Sabe, quando nós temos alguma dificuldade, algum problema, seja em qual área for, por que será que nós temos a tendência a recorrermos para a sabedoria do mundo, para os diagnósticos do mundo, para o que o mundo tem para nos oferecer e não recorremos para a palavra de Deus? É triste isso, né? Nós precisamos mudar, é metanoia mesmo, é mudança de mente. Sabe, precisamos assumir as verdades de Deus para nós. Não sei o que você possa estar enfrentando nesse momento, mas a palavra de Deus tem a resposta para você. Deus tem uma resposta para você por meio da palavra e por meio do Espírito. Outra coisa que nós precisamos aprender a viver pelo Espírito, a sermos guiados pelo Espírito, a ouvirmos o testemunho que o Espírito dá ao nosso espírito. A palavra fala que o Espírito Santo testemunha, testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo fala conosco.
mas ele fala em nosso espírito. E aí muitas vezes nós não entendemos que somos espírito. Nós achamos que continuamos sendo pessoas terrenas, carnais, só esse corpo aqui e o que nós sentimos. Amados, nós não somos esse corpo e também não somos o que sentimos, o que desejamos. Esse corpo aqui é só o meio de transporte da nossa nova vida em Cristo Jesus. Esse corpo aqui é o que hospeda tanto a nossa nova vida quanto a vida de Cristo que foi depositada em nós. Por isso que precisamos também cuidar do nosso corpo. Não podemos nos entregar, é por isso que o apóstolo Paulo fala: não entreguem-se à imoralidade, não pequem usando o corpo de vocês, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Mas esse corpo não é o que nós somos. Ele é um templo, ele hospeda algo aqui dentro, mas ele não é o que somos. E o que nós sentimos, a nossa alma, também não define quem nós somos. A nossa alma precisa estar submetida, submissa ao nosso espírito. E como nós vivemos, talvez a maior parte da nossa vida, sem entender essa questão de sermos uma pessoa espiritual, aí nós não compreendemos muito bem como nos relacionarmos, como ouvirmos o Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo, ele testemunha em nosso espírito, ele fala conosco. Quantas vezes você pensa: gente, será que sou eu que estou pensando isso, falando isso? E aí você pensa: não, mas não pode ser eu, isso não vem de mim. É o Senhor falando com você. E aí nós já vimos, acho que na aula 7, como que eu posso saber que é Deus que está falando comigo? Como que eu posso saber? Eu sempre coloco no crivo da palavra. Nós precisamos colocar na palavra de Deus. Está em concordância com a palavra. Deus nunca fala nada conosco em discordância com a sua palavra. Então tudo aquilo que o Espírito Santo ministra em nosso espírito, fala ao nosso espírito, nós precisamos colocar no crivo da palavra. Está em concordância com a palavra de Deus? Está. Vem de Deus. Não, não está em concordância com a palavra de Deus. Então não vem de Deus. Precisamos aprender a ouvir as direções únicas, pessoais, individuais que o Espírito Santo nos dá. Ouvindo o Espírito Santo. Como que nós treinamos o nosso espírito para compreender isso? Nos enchendo das verdades da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra é espiritual. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então a palavra de Deus, ela tem a mesma natureza de Deus. A palavra de Deus não é natural, não é um livro comum. A palavra de Deus, ela é espiritual. Então quando nós tentamos compreender a palavra com uma mentalidade natural, é impossível. É por isso que existem tantas heresias e tantos falsos ensinos por aí. Por quê? Porque as pessoas querem compreender a Bíblia como um livro comum, com a sua mente natural. É impossível, amados. Nós só conseguimos compreender a palavra de Deus pelo Espírito, porque a palavra é espiritual. Ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Então, à medida que nós estudamos essa palavra, nós treinamos o nosso espírito para ele ouvir as verdades espirituais. Por quê? Porque os nossos olhos, os nossos ouvidos naturais, a nossa percepção natural não consegue perceber o que Deus fala por meio do Espírito. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 9 e 10. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas a gente nunca leu o 10, que daí a gente leu o 9. Ninguém viu, ninguém ouviu. Mas o 10 fala: mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. Então nós precisamos aprender a viver essa vida espiritual. E essa vida espiritual é vivida pela fé. Fé na suficiência de Cristo Jesus, fé nas verdades da palavra de Deus. Então tudo, absolutamente tudo que nós precisamos, nós encontramos na palavra. Nós precisamos aprender a nos relacionar também com a palavra, compreendendo os tempos, os momentos. Quantas pessoas, por exemplo,
leem o Antigo Testamento e não compreendem as verdades que estão lá, porque não compreendem que naquele momento, naquele tempo, as pessoas ainda não haviam nascido de novo, porque Jesus ainda não tinha vindo. As pessoas viviam por meio da sua natureza terrena, natural, desobediente. Por isso que muitos e muitos homens tentavam ao máximo obedecer a Deus e não conseguiam. Então, amados, nós precisamos ter fé na suficiência de Cristo, compreender essas verdades espirituais, compreendendo que nós somos seres espirituais, você não é mais uma pessoa natural, comum, terrena, carnal, não. Você é espiritual, você tem a mesma natureza divina, você recebeu essa natureza e por meio da fé nas verdades da palavra de Deus, essa natureza vai sendo manifestada. Ou seja, os frutos da vida que foi depositada em nós vão aparecendo. As obras de Cristo vão sendo feitas por nosso intermédio. Então nós precisamos aprender a viver pela fé. Isso é uma das coisas que a igreja precisa pensar nisso, meditar sobre isso, fazer uma autoanálise, cada um de nós. Nós precisamos olhar para nós e pensarmos, será que eu tenho vivido pela fé? Será que eu tenho entendido o que é viver pela fé? Será que eu tenho vivido e entendido que a fé é algo contínuo, que não para nunca, que é todos os dias, dia após dia, após dia, após dia? E que tudo que eu preciso eu encontro na palavra de Deus e aí eu preciso receber, porque a fé não é uma questão de conquista, o evangelho não é uma questão de conquista, mas é uma questão de receber tudo que Jesus já fez por nós. Será que eu tenho vivido assim? Ou eu tenho confiado no meu próprio entendimento, na minha própria força e tenho alimentado uma mentalidade natural terrena? Precisamos pensar sobre isso, amados. Nós já vimos, mas eu quero ler de novo alguns textos de 1 Coríntios com vocês. Acompanhe aí comigo. Eu quero ler o primeiro, que é 1 Coríntios 1, 18 ao 20. Está escrito assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Olha isso, amados. Olha o que nós acabamos de ler aqui. Pois a mensagem da cruz é o quê? Loucura para os que estão perecendo, para as pessoas que não creem. Mas essa mensagem é o poder de Deus para nós. O evangelho só pode ser loucura para quem não crê, mas para nós que cremos, nós não podemos olhar para o evangelho e pensar, isso daí é loucura. Viver assim, quantos amados não entendem o viver pela fé? Dizem que é loucura, mas amado, só pode ser loucura para um incrédulo, para nós que cremos não pode. O evangelho é o poder de Deus e nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós temos a tendência a depositar a nossa segurança, por exemplo, nas coisas desse mundo aqui. Uma das coisas que, acho que muitos e muitos têm seguro de todas as coisas, seguro da casa, seguro de vida, seguro do carro, plano de saúde, tudo, porque a minha segurança está na sabedoria desse mundo aqui. Não se sinta condenado se você tem tudo isso, tá? Por favor. Eu só tô falando isso para nós pensarmos, analisarmos. É algo que Deus tem falado comigo. Será que eu preciso ter tudo isso? Não porque qual que é o ensinamento do mundo? Que eu preciso ter algo em que me apoiar, em que recorrer. Mas qual que é o ensinamento da palavra de Deus? O Senhor é o meu protetor. O Senhor é a minha segurança. O Senhor é a minha vida. Sabe, amados, eu sei que às vezes algumas coisas que eu falo aqui parecem loucura. Loucura.
mas eu tô incentivando você, e Deus tem me chamado para isso, para encorajar os meus irmãos a viverem completamente pela fé na suficiência de Cristo Jesus, a viverem na fé plena, completa, na palavra de Deus, a não apoiar-se na sabedoria do mundo, nas estruturas do mundo, naquilo que o mundo oferece, mas a nos apoiarmos naquilo que Deus nos oferece, naquilo que Deus já conquistou para nós. Eu sei que ter algumas atitudes parece loucura e no momento em que você decide você toma uma decisão, e principalmente se você tem pessoas incrédulas vivendo ao seu redor e eles ficam te falando, isso é loucura, isso é doideira, não vai dar certo. As pessoas não conseguem compreender, e isso vem um certo pânico, um desespero em nós, né? Ai, será que não vai dar certo mesmo? Mas nós precisamos aprender a romper com tudo isso. Porque uma das coisas que o inimigo mais tem feito nesses últimos tempos, porque nós estamos vivendo os últimos tempos, né? Jesus está muito próximo de voltar. E aí nós temos visto a atuação do inimigo tentando manter a igreja, os filhos de Deus, com a sua mente amoldada a esse mundo aqui. As estruturas mentais desse mundo aqui, a forma de viver desse mundo aqui. Sendo que a forma de viver no reino de Deus é completamente diferente da forma de viver do império das trevas. E a palavra diz que aqueles que não creem permanecem na desobediência, estão debaixo do domínio das trevas. Mas os que creem vieram para a luz e eles foram transportados para o reino de Deus. Então, amados, eu quero encorajar você a receber todas as verdades de Deus que nós vimos até aqui, até a aula de hoje. Foi um estudo de 10 aulas, né, com a de hoje. Todo o material escrito. Você que assistiu todas as aulas, você permaneceu aí 2 meses e meio conosco, sendo que encorajado a receber todas as verdades de Deus a respeito da sua vida. E hoje eu quero te encorajar a viver o que é a loucura da fé. Por quê? Porque o evangelho, a cruz, é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós, ela é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus. Nós vimos na aula passada aquela situação, aquele versículo lá de 1 Coríntios também, falando sobre nós nos tornarmos loucos em relação à sabedoria do mundo, para que então nos tornemos sábios. E aí nós vimos que a palavra louco, um dos significados da palavra louco no original grego, a palavra é moros, um dos significados é incrédulo. E aí nós vimos que nós precisamos o quê? Nos tornar incrédulos em relação à sabedoria do mundo e totalmente crédulos, crentes, confiantes na sabedoria de Deus. E quando nós vamos para a palavra de Deus, as coisas que Deus faz é loucura. Por acaso é natural a gente ver assim todo dia por aí alguém pescando e tirando uma moeda da boca de um peixe para pagar os tributos? Sabe? Deus faz essas coisas, amado. A estrutura mental de Cristo é muito diferente da nossa. Muito diferente. Olha a multiplicação dos pães. Os discípulos, né, ficaram meio apavorados quando nós vamos... Foi uma leitura complementar, não sei se você fez. Se eu não me engano, da aula 8. Alguns discípulos, Senhor, despede essa multidão aí. Outro discípulo, Senhor, nem muito dinheiro é o suficiente para comprar pão. Tem mais de 5.000 homens. Esquece isso. Outro chegou e disse, Senhor, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para esse tanto de gente? Jesus não se intimidou com nenhuma daquelas palavras. Ele fez o quê? Deu graças a Deus, repartiu e enquanto ele dividia, houve a multiplicação do muito. Eu acho isso muito interessante. Veio a multiplicação da divisão. Isso não é natural. Isso não está dentro da sabedoria do mundo. Como assim vem a multiplicação da divisão? Enquanto eu divido, algo se multiplica? Enquanto eu oferto, algo se multiplica na minha vida? Como assim? Isso não é a sabedoria do mundo. Amados, nós precisamos aprender a viver pela fé.
Minha oração tem sido essa, tanto por mim quanto por você. Que Deus nos ensine e nos ajude a romper com essa estrutura do mundo, com essa estrutura dos sistemas que muitas vezes, sistemas religiosos que também colocam Deus numa caixinha. Que o Senhor nos ensine e nos ajude a romper com tudo isso, a vivermos pela fé. É extraordinário. Quando nós olhamos os testemunhos das pessoas da Bíblia que viveram pela fé, nós vemos que foram pessoas que tiveram uma vida extraordinária, que fizeram coisas extraordinárias. Eu não sei você, mas eu desejo manifestar a vida de Cristo. Sabe, Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Espírito, ele estará com vocês todos os dias da sua vida e vocês farão obras maiores daquelas que eu faço. Porque eu estou indo para o Pai, eu vou deixar vocês como os meus embaixadores aqui na terra, como os meus representantes aqui na terra. Eu realmente oro para que nós aprendamos a viver pela fé. Que nós possamos, como está em Hebreus, ver, afinal a fé mostra a realidade de coisas que nós não vemos. Que nós possamos ver pela fé aquilo que os nossos olhos naturais não enxergam. Mas não é uma fé cega, uma fé que só enxerga o que quer enxergar. Não, é uma fé que enxerga as verdades da palavra de Deus. Uma fé que enxerga que quando Deus diz que nós não estamos mais debaixo do domínio das trevas, porque não estamos. Uma fé que enxerga a nova vida espiritual, ainda que os olhos naturais não enxerguem. Uma fé que enxerga que nós somos um com Cristo, ainda que os nossos olhos naturais não percebam isso. Uma fé que olha para a palavra de Deus e enxerga o que a palavra de Deus nos diz. É assim, amados, que manifestaremos de fato a vida de Cristo sobre a terra. É assim que de fato seremos luz nesse mundo. Não é confiando na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, na sabedoria desse mundo, não é nos amoldando ao mundo ou nos sujeitando aos sistemas religiosos que colocam Deus numa caixinha, como se Deus fosse apenas o servo deles, eu peço, Deus tem que me obedecer. Não. Deus é o nosso Senhor. Deus, o Senhor Jesus, conquistou para nós uma vida extraordinária. E nós podemos simplesmente nos render a tudo isso e receber tudo isso pela fé. Porque o Evangelho, mais uma vez eu vou falar isso, o Evangelho não é sobre conquistar as coisas. O Evangelho é sobre receber o que Jesus já conquistou. E nós nos tornamos cooperadores de Deus, colaboradores de Deus, quando nos rendemos a todas as verdades dele e nos sujeitamos a ele. Quando rendemos a nossa mente para ela parar de pensar como o mundo pensa e nos rendemos ao poder transformador de Deus que muda a nossa maneira de pensar para que a gente pense como Cristo pensa. Amados, a minha oração é que esse estudo tenha contribuído com a tua vida, tenha edificado a tua vida, assim como edificou a minha enquanto eu escrevia, enquanto eu lia, enquanto eu estudava para fazer esse estudo. Quanta coisa Deus ministrou ao meu coração, Deus edificou a minha vida, aperfeiçoou a minha fé. E eu oro que a sua fé esteja sendo aperfeiçoada. Eu oro que o teu conhecimento esteja sendo expandido, que você esteja crescendo no conhecimento de Cristo Jesus. Eu oro para que você receba cada uma das verdades que nós vimos em cada aula desse estudo e que você se submeta à vida pela fé. Mas lembre-se, não é fé naquilo que você quer, é fé na verdade da palavra de Deus. Fé na suficiência de Cristo Jesus. Eu vejo muitos amados que vivem e dizem, eu vivo pela fé.
e eles vão e começam a declarar a palavra, eu vou orar e vou declarar e isso vai acontecer. Oram para sua empresa prosperar, mas Deus não quer que essa pessoa tenha uma empresa, Deus tem outros planos para ela. E aí ela declara, e ela diz, do que adianta eu declarar a palavra de Deus? Do que adianta eu crer se a minha empresa não prospera? Mas você já entrou em sintonia com a vontade de Deus para saber qual é a vontade de Deus para sua vida? Ah, amados, a fé, ela nos leva a vivermos a vontade perfeita de Deus. Quando nós depositamos a fé na suficiência de Cristo Jesus, crendo que Cristo é suficiente, crendo que a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz, crendo que o Senhor fala conosco, nos ensina, crendo que Ele é o nosso maior mestre, o Espírito Santo é o nosso maior mestre. Ah, amados, nós vamos entrando em sintonia com a palavra de Deus, com a mente de Cristo, com a vontade de Deus para nós. E aí sim, de repente, nós começamos a viver o que Deus anseia que vivamos. Começamos a nos sentir satisfeitos, alegres, independente das circunstâncias. Quando os olhos naturais enxergam o caos, nós conseguimos enxergar o que os olhos da fé nos mostram, o que a palavra de Deus declara. Ah, amados, eu oro para que em nome de Jesus o Senhor ilumine os olhos do meu coração, do seu coração, e nós possamos crescer no conhecimento de Cristo Jesus e crescer no conhecimento da vida pela fé, sabendo que a nossa vida, a nossa jornada cristã, ela é completamente pela fé na suficiência de Cristo e fé na palavra de Deus. Amados, eu espero que esse estudo tenha realmente edificado a sua vida. Essa última aula foi mais uma ministração do que uma aula, do que somente um ensino, porque eu sei que o Espírito Santo está aqui e Ele, o próprio Espírito, anseia nos ensinar a viver por meio da fé na suficiência de Cristo Jesus, por meio da fé na verdade da palavra de Deus. O Senhor anseia que nós sejamos luz nesse mundo, que nós manifestemos a vida de Cristo, que nós sejamos de fato os embaixadores de Cristo nessa terra aqui, os seus representantes legais. Que quando as pessoas olharem para nós, elas enxerguem Cristo Jesus, a vida de Cristo, os frutos de Cristo, as obras de Cristo, porque Cristo é suficiente para nós. Sem Ele, nós não fazemos coisa alguma, coisa alguma. A nossa vida é Cristo, a nossa força vem de Cristo, a nossa capacidade vem de Cristo Jesus. Amados, então esse foi o nosso estudo, o novo nascimento. Tivemos 10 aulas, eu espero que você tenha sido edificado. Se você não leu o material escrito, eu quero encorajar você a ler o material escrito também, porque muitas coisas eu não consegui falar em todas as aulas, então no material escrito tem um conteúdo ainda maior. E eu encorajo você a realizar a leitura desse material se você não fez, é claro. E eu quero que você ore por nós, né, aqui do Ministério Vida, eu e a Karina, que você permaneça orando por nós, orando para que o Senhor nos fortaleça dia após dia, que nós possamos cumprir a vontade do Senhor, que nós possamos ser instrumentos de bênção para a vida dos nossos irmãos, porque é isso que nós desejamos e é isso que o Senhor anseia. Que nós sejamos bênção, instrumentos de edificação para a vida da igreja, para a vida dos nossos irmãos. Eu quero pedir para que vocês orem, porque nós estamos desenvolvendo um estudo, estamos trabalhando em cima desse estudo. É um pequeno panorama bíblico, nada muito aprofundado. Temos um desejo, um sonho de escrevermos um panorama bíblico bem aprofundado, isso para um projeto a longo tempo. Mas, por enquanto, nós nos sentimos movidas pelo Espírito para fazer, e já estamos trabalhando em cima dele, desse pequeno panorama bíblico.
que será um material escrito, digital, né, como sempre, porque nossos materiais são todos entregues gratuitamente, a gente não tem como imprimir, né, e entregar impresso, então vai ter o material escrito, assim como foi o Novo Nascimento, para leitura digital e para versão impressão, um PDF em tamanho A4, se você quiser imprimir. Um panorama para ajudar os nossos irmãos, principalmente aqueles que não têm o hábito do estudo bíblico, os novos convertidos que desejam estudar a palavra, ou aqueles que já são convertidos há mais tempo, há bastante tempo, mas às vezes não conseguem entender como que eu estudo a palavra de Deus. Então nós estamos desenvolvendo e faremos um estudo nesse mesmo modelo com videoaulas e com material escrito para ajudar você no estudo da palavra de Deus. Né? Falaremos o pano de fundo histórico, falaremos os principais acontecimentos ali de cada livro da palavra de Deus. Nosso intuito não é fazer nenhum tipo de comentário bíblico, interpretação bíblica em si. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é fornecer um material que auxilie você a estudar, a manusear a sua Bíblia com maior entendimento, com maior clareza, né? Colocaremos ali a ordem cronológica, falaremos sobre a parte um pouco, né, sobre a parte histórica, falaremos sobre as versões da Bíblia, né? Muitas pessoas, por que tem tanta versão? Como que funciona essa questão de tradução bíblica? Falaremos sobre isso. Então, o nosso intuito é contribuir para o seu estudo, né? Nós queremos encorajar você a estudar a sua Bíblia. Então, esse estudo, esse pequeno panorama bíblico é algo que vai te auxiliar no seu estudo diário ali da palavra de Deus, né? Que o intuito é que você tenha esse relacionamento com a palavra. Então, ore por nós. Estamos desenvolvendo esse estudo. Quando ele estiver pronto, creio que é um estudo demorado esse, né? Então, não temos como dar uma data certa, mas quando estiver pronto, nós iniciaremos com as videoaulas no mesmo modelo aqui do Novo Nascimento, né? Teremos toda terça às 19h30 as aulas. Mas, para vocês não ficarem com saudade, brincadeira, mas é mais ou menos isso. Para vocês não ficarem com saudade, para eu também não ficar com saudade, porque eu amo ministrar a palavra de Deus, eu amo ensinar a palavra de Deus, e tem sido muito gratificante ter os meus irmãos aqui, né, amados irmãos, ouvindo, sendo edificados, contribuindo também, né, com muitos mandam mensagem, e glória a Deus por isso. E se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que você não entendeu, às vezes nas aulas, né, você pode perguntar para nós, pode mandar um WhatsApp, pode entrar em contato por meio do nosso e-mail. Tá aparecendo tudo aí na tela, eu acredito, né? O WhatsApp, o e-mail, aí você pode entrar, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail para nós se tiver alguma pergunta, alguma coisa que às vezes você até leu, algum estudo nosso, por exemplo, que você leu, que não tem videoaula, né? Tem estudos que são só a parte escrita, e aí você não entendeu exatamente, você quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, que é aquilo que nós soubermos, nós responderemos, é claro, né? Porque muitas coisas nós também não sabemos. Mas enfim, para vocês não sentirem saudade, para eu também não sentir saudade de ministrar aqui, de compartilhar, porque eu amo falar da palavra de Deus, toda última terça-feira do mês, nós teremos uma ministração aqui às 19h30, nesse mesmo horário, toda última terça-feira de cada mês, até nós iniciarmos esse estudo do panorama bíblico, né? Do pequeno panorama bíblico que nós estamos desenvolvendo. Então, até lá, não sei quantos meses exatamente que nós vamos demorar, porque nós queremos fazer com primazia, né? Fazer algo realmente para acrescentar na sua vida, para edificar a sua vida. Queremos fazer um trabalho bacana aí, que seja de edificação mesmo, de contribuição para a tua vida. Então, até lá, toda última terça-feira, às 19h30, nós nos encontramos aqui para compartilharmos a palavra de Deus, para compartilharmos estudos, né? Talvez eu traga um pequeno estudo na próxima, né? Que é no dia 29 de junho. Vamos ver aí se essa é a vontade de Deus ou não. Eu tenho em mente isso, vamos ver se é isso mesmo que Deus quer que eu traga. Trazer um pequeno estudo da carta aos Efésios, é uma carta extraordinária. Eu amo a carta aos Efésios.
e eu tenho pensado sobre isso, sobre compartilhar com você alguns ensinamentos contidos nessa carta que é tão extraordinária, né? Parece um mini evangelho, são só 6 capítulos, mas tem um conteúdo riquíssimo, extraordinário, que nós podemos compreender muita coisa a respeito da verdade do Evangelho de Deus apenas estudando, lendo a carta aos Efésios. Então, se Deus assim permitir, se for essa realmente a vontade do Senhor, no dia 29 de junho, às 19h30, nós nos encontramos aqui para um pequeno estudo da carta aos Efésios. Eu desejo que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Eu oro para que os olhos do seu coração, do seu entendimento sejam iluminados, que você conheça genuinamente o amor de Deus e viva pela fé na suficiência de Cristo Jesus, no poder de Deus, no amor de Deus. Relacione-se com a palavra de Deus, porque a palavra é viva, poderosa e eficaz. E para você que nos acompanha aí no nosso canal do YouTube, temos de segunda a sábado os Minutos de Vida pela manhã, são devocionais de segunda a sexta em áudio e no sábado pela manhã em vídeo. Então nos acompanhe. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se aí, ative o sininho para receber todas as notificações do Ministério Vida e receba vida, receba palavras de edificação, receba palavras que encorajem você a viver de fato o Evangelho de Cristo Jesus. É assim que nós temos sido encorajadas pelo Senhor, tanto eu quanto a Karina, a vivermos pela fé na suficiência de Cristo, e é isso que nós queremos passar, compartilhar com os nossos irmãos. Palavras de vida, palavras de fé, palavras de edificação. Um abraço, meus amados, foi muito bom compartilhar esse estudo com vocês, muito bom ter vocês aqui todas as terças-feiras, foi extremamente gratificante. Um abraço e até o próximo.